Nós vamos continuar meditando no tema desse mês da nossa igreja, nossa série de mensagens. E o tema é Espírito Santo, consolo e esperança. Tempo de consolo e de esperança. Tem alguma alusão com o mês de setembro, com a campanha contra o suicídio. E nós acreditamos nisso tudo que nós cantamos, entoamos nessa noite, e que as Escrituras Sagradas nos revelam de que Deus é o nosso consolo, e Ele nos consola na pessoa do Espírito Santo, na iluminação que o Espírito nos dá, e quando nós mergulhamos nas Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 126. Esses 6 versículos apenas. Salmo 126. A você que nos visita pela primeira vez, nós temos, logo assim que nós terminamos esse tempo de adoração comunitária, nós saímos ou pela porta à minha esquerda ou à minha direita, e nós vamos aqui para o salão social. Nós temos um suco e um biscoito, que é só um pretexto para a gente ficar junto. É só um argumento para nós conversarmos, para nós os conhecermos, e você podia se deixar conhecer, deixar que alguém o cumprimente, que alguém o abrace, que alguém pergunte seu nome. Se ninguém fizer isso, você então fala, sem ninguém perguntar, você toca em alguém e fala assim: meu nome é fulano. Mas eu acredito que alguém vai te abordar com carinho e você será recebido no nosso meio. Se você não pode ficar aqui até o final, você não pode ir para o salão tomar um suco com a gente e comer o biscoito, então já aviso desde já, você espera que eu vou lá na porta, porque eu faço questão de segurar na sua mão, de te dar boa noite e clamar a Deus uma boa semana sobre a sua vida, tá bom? Já fico o aviso já, porque no final a gente termina e a gente sai correndo e passa o aviso. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você pode ler o versículo 6 comigo? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, nós continuamos com as Escrituras abertas, como tem sido desde o início desse tempo de adoração comunitária e de serviço ao Senhor. Nós expressamos a palavra do Senhor nas nossas orações, nos cânticos, nos hinos, lemos as Escrituras e clamamos a Deus para que o Senhor continue falando conosco. Este é um momento muito importante, tanto quanto todos os outros momentos deste culto. Que o Espírito do Senhor fale conosco mais uma vez. Naqueles, ó Deus, que ainda não ouviram a sua voz, que a palavra fale, que a palavra entre ao coração, não apenas penetre a mente, mas desça ao coração e gere vida a cada vida aqui. E aqueles que acompanham a transmissão desse culto também, o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo 126 é um salmo de romagem, um salmo, ou salmos de degraus, salmos de subida, salmos de escalada. Os cânticos de romagem, esses salmos de romagem, eles eram cantados, entoados, enquanto o povo ou o indivíduo subia para Jerusalém, porque podia ser que a pessoa fosse sozinha, ou fosse apenas com a sua família, ou fosse então com um vilarejo inteiro, indo para Sião para adorar, para bendizer ao Senhor. E esse salmo lembrava a volta do exílio babilônico. O salmo não é escrito para o momento de exílio, mas ele lembrava o exílio, era uma recordação do tempo de exílio. Esses salmos de romagem,
É uma espécie de inário para os viajantes que lembravam da pátria, né, dos pátios celestiais, da presença de Deus em que eles cantavam. Esse bloco de salmos é composto do Salmo 120 até o 134. Esses 15 salmos são salmos em que eles levavam com eles. Hoje não é mais comum, nós ainda temos Bíblias com inários, mas a gente tinha, há uns bons anos atrás, livrinhos com cânticos. Hoje nós temos a projeção, hoje nós temos o celular, aplicativos do celular, outras formas que nós temos. E eles cantavam esses hinos enquanto subiam para adorar o Senhor. Nesse salmo, especificamente, Salmo 126, tem aqui uma figura de linguagem para expressar a sensação de quem passa por grandes lutas, por grandes desafios, por momentos difíceis demais. Esse salmo serve para expressar, para dar palavras para pessoas que passam por grandes lutas nesse momento. É um salmo que veste direitinho em quem encara grandes desafios, quem sabe enfermidades na família, quem sabe enfermidades sem perspectiva de sobrevida, para pessoas que vivem a angústia na alma. Esse salmo encaixa direitinho para aqueles que estão desempregados, para a gente que olha para a sua casa e não sabe como será o dia de amanhã. Esse salmo serve direitinho para quem vive um conflito familiar, uma crise familiar ou um conflito conjugal e se sente sufocado, apertado, coração na mão, por não encontrar saída, não ter respostas. Assim como no exílio, eles eram oprimidos, massacrados, longe da sua terra, longe do lugar de adoração a Deus, querendo voltar, mas não podendo porque estavam exilados. Você já teve um sonho? Ou costuma ter sonhos tão bons, mas tão bons, sonho tão gostoso, que quando você acordou, você ficou triste porque acordou e era só um sonho? Já? Eu já não vou perguntar com que você sonhou, tá certo? Pastor Newton, eu sei com que ele já sonhou algumas vezes aí, com uma coisa que ainda não aconteceu. Tem umas coisas que não aconteceram, mas tem uma coisa específica que nunca aconteceu e que ele sonha. Depois você pergunta para ele, tá certo? O que tipo de sonho que é esse? Com que você sonha? Que tipo de sonho você teve e acordou e falou assim, puxa, não era realidade. Vou mudar a pergunta. Você já teve um sonho, ou de vez em quando você tem sonhos tão ruins, que quando você acorda, você fala assim, ufa, ainda bem que não era realidade. Já teve? Eu, quando tenho um ou outro, eu acordo e faço questão de compartilhar com a Renata. Vou dividir com ela. O último foi um sonho que não foi bom. Eu falei, Renata, passei um apuro hoje. Ela falou, o que aconteceu? E aí eu contei. Ela olhou e falou assim, então foi um sonho. Eu falei, isso foi um sonho, mas foi tão real. Por isso que eu te contei. Foi tão real, que a hora que eu acordei, falei, graças a Deus. E no sonho eu falava para mim, você está dormindo. É um sonho. E no sonho eu fazia força para acordar, mas continuava acontecendo o que estava acontecendo. Até que por fim eu abri o olho. E eu agradeci, Senhor, muito obrigado, porque era só um sonho ruim. Em alguns momentos da nossa vida, a gente se sente dentro de um sonho ruim. E a gente descobre que não é só um sonho. É realidade. Você já passou por pesadelos reais. Você já viveu situações
e que eram verdadeiros pesadelos. Se você já passou, você olha para trás e diz: o Senhor nos guardou até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui, mesmo com aquilo que foi muito ruim. Só que esse salmo, ele fala da restauração de Deus. Ele fala do Deus Consolador. E esse é o tema da pregação, da mensagem de hoje, o Deus Consolador. Esse salmo conta para nós um sonho que não é sonho. De tão bom que ele é, parece sonho, mas é realidade. De tão bom que ele é, não fica só na nossa imaginação, não é imaginação, é realidade. E essa realidade não é passageira, mas ela é eterna, plena e absoluta. Esse salmo fala de uma realidade plena, absoluta e eterna. E aqueles que são de Cristo estão dentro dessa realidade. E você que é de Cristo, você não pode ficar fora dessa realidade. Você precisa usufruir dessa realidade plena, de forma completa. Nos tempos, nos períodos de deserto, de sequidão e dor, o salmista Davi, ele nos diz como devemos proceder, como orar diante desse Deus Consolador. Davi escreve vários salmos, várias músicas, vários cânticos, para expressar isso, como reagir, como responder, como orar, como viver diante desse Deus que é consolador. Nós cremos num Deus que tem consolo para nos dar. Nossas lágrimas não são em vão. As dores em que nós vivemos, elas são para nos ensinar. E nós precisamos aprender. Nós devemos aprender. Aquilo que Deus move na nossa vida tem sempre uma função, um objetivo pedagógico. Ele quer nos formar. E Ele está nos formando. Verdadeiros homens, verdadeiras mulheres de Cristo. Gente cheia de Deus. Como Deus tem dado consolo para nós, como Ele consolou o seu povo e chega até nós hoje, nós vamos ver nesses versículos. Versículo 1, Deus promove consolo, Ele nos consola, promovendo restauração. Deus nos consola promovendo restauração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parecia um sonho, mas é realidade. Deus restaurou a nossa história, Deus restaurou a nossa sorte. Se você conhece as Escrituras, você conhece o Antigo Testamento, conhece a história do povo judeu, você vai ver que não foram poucas vezes que Deus interviu na história deles, que esse povo precisou ser restaurado, trazido de volta, reunido, religado a Deus. Esse povo precisou ser religado a Deus, reconectado ao Senhor. Hoje, nós somos religados a Deus por meio de Jesus. Jesus é a nossa religião, porque Ele nos religa a Deus. Por isso é a única religião. É o único capaz de nos religar. É o único que tem poder para isso. É a única que as Escrituras apresentam, a única possibilidade. Nós não nos reconectamos a Deus pela meditação. Nós não nos reconectamos a Deus pelas nossas obras. Nós não nos reconectamos a Deus pelas virtudes que nós temos. Nós reconectamos a Deus por meio de Jesus que nos salvou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de chegarmos até o Pai senão por Ele. O povo de Israel, antes da vinda de Jesus, foi buscado e foi achado por Deus inúmeras vezes. Em todo o Antigo Testamento você vai encontrar, você vai ler os profetas e você vai encontrar os profetas confrontando o povo que havia se distanciado do Senhor.
Deus os havia exortado. Deus já tinha falado, dado orientação acerca do caminho a ser seguido, da necessidade de reconhecerem as suas faltas, os seus pecados, de andarem no caminho com o Senhor, sempre com o Senhor, guiados pelo Senhor. Ainda assim, eles erravam. A dureza do coração deles, que também é a dureza do coração de todo homem, de toda mulher, os fazia esquecer do caminho da vida, o caminho de vida que Deus lhes havia proposto. Deus havia proposto o caminho, e Ele disse: eu vou com vocês. Só erra o caminho quem não quer andar com o Senhor, quem não anda com Ele, quem não ouve, quem não experimenta, quem não mergulha nas Escrituras e no conhecimento do próprio Deus. Com certa frequência, esse povo voltava as costas para o Senhor, e eles viviam errantes, desobedientes. Você vai encontrar isso em todo o Antigo Testamento. A pergunta é: o quão diferente nós somos? Quão diferente nós somos do povo judeu, que conhecendo o caminho, não andava no caminho, que ouvindo o próprio Deus, que sabendo a direção, não andava na direção, se voltava contra Deus. Quão diferente nós somos? Deus veio atrás deles, Deus chama cada um desses para perto dele, só que haviam consequências. Todas as vezes que o povo se voltava contra o Senhor, dava as costas para o Senhor e vivia como se Deus não estivesse ali. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Viver como se Deus não estivesse ali. Como se Deus não conhecesse as nossas ações, o nosso olhar, as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas motivações. Eles viviam como se Deus não fosse Deus, como muitos de nós, em muitos momentos, vivemos. Ignoramos quem é o Senhor. E quando eles faziam assim, Deus, Ele vai atrás deles, mas eles provam de exílios, eles provam de ser dominados por impérios, eles provam de verem suas cidades destruídas, de serem sitiados, passarem fome, sede, necessidades, vergonha sem fim e profunda dor. E é na dor que muitas vezes eles reconheciam o pecado, reconheciam o distanciamento do Senhor, que eles se arrependiam dos seus pecados, e então provavam mais uma vez do Senhor. Deus promete perdão para os quebrantados, Deus promete perdão aos humildes, aos arrependidos. Nós sabemos que Deus restaurou o povo de Israel em todas as vezes que se arrependeram. Em todas as vezes que se arrependeram, Deus os restaurou. Deus mesmo tocou o coração deles para que se arrependessem. Buscaram o Senhor como cumprimento da sua palavra. Provaram de restauração. Nós, de igual forma, sempre que nos arrependemos, sinceramente, nós provamos do perdão do Senhor e nós somos restaurados. Mesmo não sendo muito entendido de obra, do pouco que eu sei, restaurar dá bastante trabalho para quem faz. Dá bastante trabalho para restaurar. É melhor preservar. É melhor preservar. Mas nós temos o dono da vida, que Ele sabe perfeitamente como te restaurar. Ele sabe perfeitamente como reedificar a sua vida no lugar certo, do jeito certo, com o objetivo certo.
Dá bastante trabalho restaurar. O povo de Israel foi restaurado, nós somos restaurados em Jesus. Deus renova a sua misericórdia sobre nós todas as manhãs. Todas as manhãs Ele renova sobre nós as suas misericórdias. Por isso nós estamos aqui, só por isso nós podemos viver. Nós não somos consumidos exatamente porque a sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. É o que diz Lamentações capítulo 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você podia dar um amém aí, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu e você só não fomos consumidos no nosso pecado, no nosso distanciamento, porque a graça do Senhor veio até nós e a sua misericórdia agiu. É só por causa dele. Deus promove para nós consolo, promovendo restauração. Ele faz de novo. Ele faz de novo. Não sei se você já teve a oportunidade de brincar de construir castelo na areia. Eu já vi castelos de verdade na areia. E como é interessante você ver quem constrói e de repente vendo a água chegar, bater, levar o castelo embora. Em casa eu vejo uma criança de 5 anos montando coisas com Lego. E aí de vez em quando a estrutura que ele monta não faz sentido, ela não tem condições de ficar em pé. A gente sabe disso. Mas ele reclama porque a estrutura não fica em pé. E ele acha ruim. E a gente vai ensinando, olha, isso não vai dar certo. Mas eu olho para ele, não preciso citar nomes, né? Eu olho para ele e eu me vejo, e eu vejo muitos aqui, igualzinho, numa estrutura que todo mundo está vendo que vai dar errado. E preferindo tentar, não ouvindo o conselho, não ouvindo o conselho que vale para sempre. Deus nos consola, promovendo para nós reconstrução, restauração da nossa vida. Ele nos restaura, Ele é capaz de pôr em pé, de fazer de novo. Já que eu dei o exemplo do Lego, né? Tem uns Lego que são pequenininhos, e aí vem lá um manualzinho para você montar. Você monta a primeira vez, joga fora o manual, depois que você desmontar, esquece. Impossível montar de novo. Para mim, né? O que a gente tem que fazer? Descobrir onde está o manualzinho. Ir atrás, fazer uma pesquisa na internet para achar de novo. Irmãos, vamos para o manual. O manual é vida para nós. O manual é sinônimo de restauração. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você, ainda no versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Deus nos consola alimentando sonhos. Há pessoas que perderam a capacidade de sonhar. E quem perde a capacidade de sonhar, perde a capacidade de viver. Não que nós somos alimentados, abastecidos apenas por sonhos que nunca se realizarão. Não, mas é que nós sonhamos coisas que estão por acontecer. Essa semana nós tivemos num casamento, mais um casamento muito lindo da nossa igreja. Alguns estão se aproximando, alguns foram mês passado, outros foram no outro mês. Qual é o problema de sonhar com um casamento que está se aproximando? Alguém vê algum problema? Você vai sonhando com um dia, com um momento. Já vi um casal aqui que vai casar logo, já visualizei. Tem algum problema com isso? Só para você entender o exemplo. Não tem problema nenhum. Não tem problema você sonhar com as coisas celestiais, com as coisas eternas. Não há problema nenhum. Pastor, mas eu não consigo nem imaginar isso. Aí, ó, tocou no ponto. Eu não consigo nem imaginar o que é a glória eterna. Tudo o que eu sei é o que eu experimento aqui, através das Escrituras.
é por isso que eu não abro mão de estar, de viver em comunhão com os meus irmãos. Porque isso aqui é uma pequena prova do céu. É um sabor de leve do que nós vamos provar eternamente. E quando nós temos o nosso tempo sozinhos com Deus, quando você pode se ajoelhar, se curvar diante do Senhor, quando você está sozinho no seu carro, onde você estiver, lavando louça, e você em contato, em comunhão com Deus, o seu tempo pessoal, isso é uma prova do céu. Quando Ele se faz presente, você sabe que Ele está ali. Não só porque Ele é Deus, porque Ele está aqui agora, mas é possível que Ele estando aqui agora você não perceba. Mas é possível que Ele estando aqui, porque Ele é Deus, você o perceba. Você o desfrute de uma maneira especial, diferente dos outros. Você pode perceber a presença do Senhor. Você pode sonhar com as coisas celestiais. Você pode almejar as coisas celestiais. Você pode mergulhar nas Escrituras e conhecer as promessas que já nos estão dadas. Depois de ouvir as tristes notícias da assolação de Jerusalém, Neemias, que tinha lá o seu povo, a sua família, estava cativo com o rei da Síria, ele ouve a desgraça na sua cidade, e ele se entristece, ele se abala, ele vai chorar e falar com Deus. Era copeiro do rei. E Deus planta no coração dele sonhos. E ele sonha algumas coisas. E isso que ele sonha vai se cumprindo passo a passo, até ele chegar em Jerusalém, carregado de madeira, ainda com oficiais do exército. E ele convoca o povo, e o povo se anima a reconstruir os muros, as portas, os umbrais de toda a cidade, para tirar a vergonha, a desonra de Jerusalém, para trazer proteção, para honrar o nome do Senhor. Ele foi usado por Deus para sonhar os sonhos daquilo que Deus já ia fazer no meio daquele povo através dele. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Sonhar é um presente de Deus para nós. Sonhar com as coisas que Deus já tem para fazer é uma dádiva de Deus para nós. Algumas vezes a gente ouve adolescentes e jovens falando dos sonhos que carregam, dos sonhos que têm, e logo aparece alguém mais velho para vir e destruir os sonhos. Alguém para vir e dizer assim: não, isso não dá certo não. É claro que tem a maturidade, mas eu e você precisamos entender que Deus pode fazer diferente com gente diferente. Você acredita nisso? Pode acontecer diferente com seus filhos, com os meus filhos, do que foi comigo. Porque Deus pode querer fazer diferente, só isso. Isso não é uma carta de alforria, uma autorização para os jovens adolescentes trocarem os pés pelas mãos e ignorarem o conselho dos mais velhos. Por isso, agarre-se aos conselhos bíblicos. Porque os meus conselhos, apenas como homem, eles podem não dar certo para você, mas os conselhos bíblicos, eles são eternos. Agarre-se na palavra, agarre-se nas Escrituras. Não seja você uma destruidora, um destruidor de sonhos, porque Deus pode ter semeado isso no coração do seu filho, da sua filha, dos nossos jovens. Vamos alimentar os sonhos e descobrir a vontade de Deus na vida deles e através deles. Não desfaça o sonho do outro. Deus pode estar querendo levantar pessoas para coisas inéditas. Coisas inéditas. Um parênteses aqui, né? Quem chega, de vez em quando, tem uma impressão equivocada de que aqui está tudo prontinho e que não cabe mais ninguém.
engano. Você não nos conhece. Seja muito bem-vindo, venha nos conhecer, esteja pronto para servir naquilo que o Senhor te habilitar. E pode ser uma coisa inédita. Pode ser uma coisa nova. Apenas disponha-se, esteja nas mãos dEle. Nós queremos nos comprometer a não matar os seus sonhos que Deus tem colocado em você. Deus pode estar te levantando para coisas novas no meio de um povo mais antigo. Seja instrumento de Deus para abençoar. Seja instrumento de Deus. Terceira lição que eu aprendo: Deus nos consola, dando para nós novos motivos para sorrir e para cantar. Tem os motivos antigos. Hoje pela manhã, o pastor Anderson, quando ministrava o louvor, foi começar aqui pela manhã, ele nos convocou, nos desafiou a lembrar de coisas que Deus já fez no passado e que nos trazem profunda alegria. Ah, como foi bom. Eu faço esse exercício com uma certa frequência, lembrando do que já foi, de coisas que Deus já fez, de milagres que Ele já operou. Olha, não encubra os milagres do passado com os desafios do presente. Os milagres do passado, eles servem exatamente para me impulsionar, para viver o desafio do presente. Foi isso que Davi fez quando foi falar com o rei Saul. Quando o rei Saul disse para ele: você não pode lutar contra o gigante filisteu. Você é um jovem rapaz, tocador de harpa. Isso não está registrado, mas eu estou simulando uma conversa aqui. As mãos eram mãos de pastor de ovelhas e de um arpista. E Davi diz assim: olha, acontece que quando veio um leão atacar as ovelhas do meu pai, eu matei. E quando veio um urso, eu também o matei. Saul falou: então tá bom. Então você vai, mas vai com a minha armadura. E não dá certo a armadura, porque era muito grande, muito pesada. E Davi vai sem a armadura do rei. Deus pode despertar, colocar em nós novos motivos para sorrir e cantar. Temos os motivos passados, mas Deus pode colocar outros novos motivos. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Dentro da restauração que Deus nos traz, a restauração da alegria e da salvação é a maior de todas. Nos alegrar com a salvação, conforme Ele mesmo fala no Salmo 51:12. Ele nos dá motivos para sorrir e cantar mais uma vez. Não pense que você não pode sorrir mais uma vez, que você não pode cantar mais uma vez. Um conselho que eu dou, quando eu tenho um pouco mais de proximidade, para quem enfrenta o luto. E esses dias conversava com uma pessoa, e eu disse a mesma coisa. E essa pessoa disse assim: olha, eu me condenei quando eu estava no mercado e eu ri por esse motivo, lembrando da pessoa que morreu. Quando minha mãe morreu, nova ainda, foi uma conversa que eu tive com Deus. Eu falei: eu me alegro demais com tudo que eu provei da minha mãe, tudo que eu experimentei da minha mãe. A tristeza é grande, mas logo na primeira noite, sem ela, reunidos em casa, eu, Renata, o Gabriel era bebê, e aí foram alguns irmãos da igreja, e nós cantamos ali, e alguns lembravam histórias da minha mãe, e o que a gente fazia? A gente ria. A gente ria. Não é um bando de louco, não, é porque a gente tem o direito de nos alegrarmos e sorrir com as lembranças, para viver um tempo novo. Ele pode fazer isso com a gente. Ninguém que vive o luto está obrigado a chorar o tempo inteiro ou proibido de sorrir, de se alegrar. Nós comemos, tomamos café, os irmãos compraram pizza, estavam ali famílias de alguns presbíteros muito próximos, uma igreja pequena, e nós desfrutamos daquele momento. E eu guardei essa lição, sabe por quê? Porque eu achava que eu não tinha o direito de sorrir no dia em que minha mãe tinha sido enterrada. Mas a graça me visitou, eu não tinha passado por dor tão grande ainda. Eu queria compartilhar isso com você.
Deus pode nos dar novos motivos para nos alegrarmos, para sorrirmos, para festejarmos, sem ignorar as nossas dores. Mas Ele pode criar novos motivos a partir da vida em Jesus, a partir da restauração, da alegria, da salvação. A nossa celebração é para testemunhar quem Deus é, os seus grandes e poderosos feitos. Festa que é para testemunho para as nações, para que outros reconheçam a ação de Deus na nossa vida. As nações reconheceram que Deus estava fazendo grandes coisas no meio do seu povo. As nações perceberam isso. Deus tem feito grandes coisas em nós. Deus tem feito grandes coisas por nós. Deus tem feito grandes coisas entre nós. Por isso, estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Porque Deus aqui está. Porque nós somos dele. E Ele tem trabalhado na nossa vida. Nosso júbilo, ele precisa contagiar as pessoas. As pessoas precisam se aproximar de nós e serem contagiadas pelo nosso júbilo. Você que entrou aqui entristecido, não se escandalize com a alegria dos alegres. Não se escandalize quando nós cantamos cânticos. E aliás, os irmãos da banda foram lá tirar cânticos lá do fundo do baú hoje. Os 4, né? Mas que bênção a gente ter um tempo de celebração. Um tempo de alegria, de festejar. Não se espante. Nós precisamos nos alegrar e a nossa alegria contagiar os outros. Por isso, quando a gente se reúne, apesar das nossas lutas, das nossas dores, sempre nos alegramos, porque nós reconhecemos que Deus tem feito grandes coisas. Versículo 4, está com a Bíblia aberta ainda? Você pode ler junto comigo? Aliás, os irmãos leem, eu vou tomar água, vamos lá? Restaura. Olha a oração que o salmista faz. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb era uma região montanhosa, alta, desértica, onde as nuvens não conseguiam chegar na maior parte do ano, nuvens carregadas. Por isso era imprópria para cultivar lavouras. Mas havia uma rota importante que passava pelo Negueb. E aí os viajantes, eles contavam com poços para poderem matar a sua sede e a sede dos animais. Só que a cada ano havia temporada de chuvas na Palestina, que formavam grandes torrentes de água, que corriam e formavam como que riachos no Negueb. Ou seja, na maior parte do ano, era uma terra seca. Mas havia certeza de que num período do ano haveria água ali. Haverá restauração. Haverá motivos para sorrir, para se alegrar mais uma vez. Quando você abre lá em 1 Reis capítulo 17 e vai ler o início da história de Elias, conta que Elias, depois de falar com o rei Acabe, Deus o manda retirar-se e esconder-se nas torrentes do Negueb. Certamente ele foi num período em que havia muita água, porque diz a história que depois de um tempo, secou tudo de novo, e ele precisou descer de lá e ir para o deserto. É assim que Deus faz conosco. Nós podemos nos sentir como num deserto, terra seca e árida. Existe a promessa de que Ele vem nos inundar com as suas águas mais uma vez. Como Deus faz brotar água numa região tão árida, seca, desértica como o Negueb, Ele pode restaurar a sua alma. Você precisa acreditar nisso. E você precisa agarrar nisso. Ele pode restaurar a sua alma. Agarre-se nisso. Quem assiste a transmissão desse culto, agarre nessa verdade. O Senhor pode restaurar a sua alma. Isso é real. E você pode testemunhar disso nos próximos dias, crendo nisso e descansando no Senhor. Versículo 3.
Deus nos consola, dando para nós a capacidade de memória, de lembrar das coisas, de recordação. Diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. De vez em quando, como eu já disse, eu preciso voltar, lembrar de algumas coisas para ser impulsionado adiante, como um grande elástico que vai para trás para depois ser lançado à frente, para provar coisas novas. O salmista Davi, os outros salmistas, eles se empenharam em lembrar o que Deus já havia feito no meio do seu povo, em favor do seu povo, como Deus já havia operado, como Deus já havia transformado. No Salmo 78, Asaf, ele recorda como Deus agiu durante a história, para guardar e livrar o seu povo, como Ele sustentou o povo no Egito, como Ele os libertou, como Ele os alimentou no meio do deserto. E ainda assim, o povo murmurou contra o Senhor. Mas o Salmo 78, 38, ele diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que dá para nós a capacidade de lembrar de coisas que já foram. Não é para ficar preso ao passado. Você entende isso, não entende? Eu não vou nem falar aquela frase conhecida porque ela é polêmica, né? O pessoal diz que quem vive de passado é, mas o passado é imprescindível para nós. É em cima dele que nós nos apoiamos para ir para o futuro, para poder viver o presente. O passado com as suas dores revelam a graça de Deus para chegarmos até aqui. Nós chegamos até aqui porque Deus nos trouxe. Por isso nós vamos adiante. A capacidade de memória, de lembrar das coisas, dos grandes feitos de Deus é uma dádiva. É uma dádiva. E eu sei que se você, como eu, já tem esquecido das coisas, você sabe muito bem o que significa ter a capacidade de lembrar. Como isso é importante. Hoje a gente tem recursos e a gente sai anotando tudo. E eu particularmente saio tirando foto de algumas coisas, coloco lá nos lembretes que eu não posso esquecer. Mas quando eu esqueço de ver o lembrete, Deus nos dotou com a capacidade de lembrar de quem Ele é, do que Ele fez e faz por nós, e de como Ele tem promessas para nós. Ainda que o momento atual não seja o melhor, ainda que seja tempo de luta e de dor, Ele já fez milagres em nós. Vamos agradecer. Vamos agradecer. Alimente seu coração de gratidão pelo que Ele já fez. Isso é alimento para nós hoje. Nós não podemos ignorar os seus feitos. O esquecimento gera ingratidão. Esquecer do que Deus já fez gera em nós ingratidão. Para terminar, meus irmãos, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam. Isso, eu falo a primeira frase e os irmãos falam a segunda, tá bom? Os que com lágrimas semeiam. Quem sai andando e chorando, voltará com júbilo. Muito bem, aqui existe uma dinâmica que o salmista apresenta para nós. E nós identificamos aqui que Deus nos consola, prometendo para nós colheita e retorno. Nós vamos colher e nós vamos voltar. Para onde nós vamos voltar? Para onde você vai voltar? Salmo 121. Ele abençoa a minha saída e a minha entrada. Eu vou voltar para a presença eterna do Pai. Nós vamos voltar para o colo do nosso Pai. Nós vivemos esse tempo na nossa vida, esse breve tempo, na expectativa, na certeza e na caminhada de que nós estamos voltando para o Pai. Ah, aquele que sai com lágrimas semeando, vai voltar com júbilo ceifando.
Quem plantou no tempo difícil, mesmo em meio às lágrimas, certamente vai colher. E todos nós já derramamos lágrimas pelo caminho. E nós somos desafiados a plantar, independente das lágrimas. Independente do momento que nós vivemos, nós somos desafiados a sempre semear. Isso deixa claro a nossa responsabilidade de semear em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu e você fomos chamados para semear em todo o tempo. Hoje pela manhã, na abertura da escola dominical, eu lembrei essa verdade. Nós recebemos ótimas sementes, em grandíssima quantidade, a ponto de você poder encher a mão no alforje e jogar para todo lado. Vai lançando semente para todo lado. Vai falando de Jesus por onde você passar. O terreno que vai cair não importa. Porque quando cair no lugar certo, ele vai dar crescimento. Mas lance a semente. Semeie em todo o tempo. Semeie com lágrimas. Semeie com tristeza. Semeie com a dor que você carrega. Apresente-a diante do Senhor, mas continua lançando a semente, porque a semente precisa ser lançada. Ela foi colocada nas nossas mãos exatamente para isso. O choro, a lágrima podem vir, mas Ele nos dá a certeza do retorno. O retorno à presença, ao aconchego dEle. E mais, nós vamos voltar colhendo os frutos. Que verdade maravilhosa, meus irmãos. Vendedores que saíam para levantar o seu sustento, enchiam o carro de mercadorias e iam sem saber se iam voltar, tendo vendido ou não. Nós temos certeza de que quando nós vamos para semear o Evangelho, nós vamos voltar colhendo os frutos. Eles não são em vão. Olha a dinâmica. O semeador sai triste, sua atividade, ele está andando para semear. Sua humildade, ele vai chorando e mesmo chorando, ele semeia. Sua fidelidade, ele leva a semente preciosa. Ele é fiel. E esse semeador triste torna-se um ceifeiro feliz. Alguém que, no seu tempo, no tempo certo, ele vai voltar. Sua alegria é profunda, porque ele volta com cânticos de júbilo. E a promessa é rica, porque ela diz, trazendo os seus feixes. Não é em vão. O momento que você vive de dor, de tristeza, de lamento, não é em vão. Você pode encontrar abrigo no Senhor. Queria convidar a banda para subir, nós vamos cantar mais uma vez. E eu quero convidar você para orar, para responder a palavra. Deus, Ele tem nos consolado, Ele promove consolo para nós, trazendo restauração para a nossa alma, alimentando sonhos celestiais em nosso coração, dando para nós novos motivos para sorrir, para cantar, dando para a gente a capacidade de memória para lembrar do que Ele já fez e prometendo colheita e retorno. Coisa maravilhosa. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque seu coração diante do Senhor. Nós podemos nos alegrar em Deus, mas é só no Senhor. Ele tem consolo para te dar. Se o momento é de choro, chore. Derrame as suas lágrimas, mas tenha certeza que o Senhor vai consolar.